né? Como já foi dito, agradeço ao Pai e ao Espírito Santo por estarmos aqui nessa noite, né? Agradeço a vida da Letícia, né? A irmã Letícia, Amém. Deus que está abençoe. aqui, né? Ela viu os banners que eu postei e ela perguntou e disse: Seja bem-vinda, né? Pode assistir, convidar também quem você quiser. E ela cumpriu hoje aqui, que está aqui, né? Para ouvir aquilo que Deus tem para passar para nós. Eu não tenho nada, Amém. Louvado seja Deus. de mim eu não posso, de mim eu não tenho, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu vou ministrar aqui uma palavra, é muito conhecida, mas esse conhecimento, que para nós, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? Então, está no livro de Lucas, capítulo 19, né? Que ele vai dizer assim: Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos judeus, maioral dos judeus, e era publicano e rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Alabassoremanacamanayassai. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito de Zaqueu, né? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem, né, descrito como a Bíblia fala, né, de pequena estatura, né? Era um homem que era cobrador de imposto e era um homem maioral dos judeus, né? Ele cobrava os impostos para o Império Romano. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele começou a observar Jesus, né? E por ele observar Jesus, a Bíblia vai dizer: quem é esse homem que, né? Todo mundo, né? Fala ali a respeito de Jesus. Então eu quero ver Jesus. A Bíblia diz que era uma multidão que queria ver Jesus, né? Mas Zaqueu, ele não conseguia ver Jesus, por quê? No meio da multidão, porque a estatura dele era pequena. E ali a Bíblia diz que Zaqueu, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus passar. E quando Zaqueu, ele sobe na figueira, chama a atenção de Jesus. Por quê? Aí Jesus viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu me convém entrar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu com alegria. Quer dizer o quê? Que o povo começou o quê? A murmurar, dizendo que o quê? Quem é ele para hospedar um pecador na tua casa? Quem é ele para hospedar um pecador na tua casa? E Jesus disse: hoje a salvação entrou na tua casa de verdade. A visão dessa palavra que Deus ministrava ao meu coração, Arabaxuremanaiaçai, é que o quê? Jesus, ele está falando a respeito de uma história, né? Que nessa história, o significado da história é que Zaqueu, aqui, ensina a todos os homens e mulheres que são dignos da misericórdia e do arrependimento. Às vezes, muitas pessoas, né, até muito menos dentro da igreja, às vezes vê pessoas que têm um poder aquisitivo, porque a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, né? E por ele ser um homem rico, ele começou a observar por causa da multidão que acompanhava Jesus. Então ele queria entender por que aquele povo estava acompanhando Jesus naquele momento. Mas a Bíblia diz que é mais fácil, né? Um camelo, uma agulha passar no fio de um camelo, alguma coisa assim, que eu não me lembro agora o versículo, do que um rico herdar o reino dos céus. E entendi que a Bíblia diz isso a respeito de quê? Porque um rico, porque muitas pessoas que têm posses em dinheiro, né, que têm uma vida que acha que o coração dele só é pautado
né, para as coisas materiais, ele jamais, Aracamanaiaçá, vai entender o comando dos céus. Por quê? Porque o corpo dele, a mente dele, está cauterizada nas coisas mais terrenas do que as coisas espirituais. E é aqui onde entra algo muito simbólico para nós nessa noite. De quê? Só que esse homem, ele olhou para Jesus com um olhar diferente, Aramanaiaçá. Porque desde o momento que ele tomou a atitude de subir numa figueira para ver quem era Jesus, eu creio que ali ele não subiu naquela figueira em vão. Ele já subiu querendo ser diferente de Camanaiaçai. Muitas pessoas, a Bíblia diz que a gente tem que pregar o evangelho, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aqui é uma maior obra missionária que se tem. Sabe por quê? Não é o templo em quatro paredes, mas a Bíblia diz que nós somos a igreja de Cristo, porque estamos pregando, estamos falando dos benfeitos de Jesus, estamos ministrando a palavra, o conhecimento para aqueles que têm a escuridão, para aqueles que não conhecem. E aquele que crê será salvo. E aquele que não crê não será salvo. Por quê? Jesus ele toca em corações. Os corações são tocados diariamente, mas só que certos corações estão tão cauterizados das coisas mundanas que esquece de ser sensível a entender o comando dos céus. Ricalamanaiaçai. E é isso que Jesus está falando aqui a respeito dessa história de Zaqueu. Por quê? Imagine um homem rico, um homem cobrador de imposto. Um homem que tinha, eu creio, que era cobrador de imposto, era um homem que tinha muito conhecimento e tinha muitas alianças, né? De culturas diferentes. E era um homem que era muito conhecido. E como é que um homem rico, conhecido, ele sobe numa figueira brava, numa figueira? Quer dizer o quê? Ali já está começando a humildade na vida dele. Não tem condições de ele subir numa figueira para ver Jesus quem é, porque ele era baixo de estatura. Então, quando ele sobe numa figueira, Jesus já estava olhando para ele e dizendo assim: a humilhação da Camanaia, o arrependimento da alma dele, já estava desde o momento a qual ele ultrapassa a multidão, sabe? Para entender quem era Jesus. Para saber quem era Jesus de Camanaiaçai. E a Bíblia diz que Deus não se faz muito a falar com ele. Por quê? Mandou ele descer. Desce, Zaqueu. Depressa. Por quê? Porque hoje me convém entrar na tua casa. Porque ele passou por os obstáculos, ele passou pelas barreiras, porque ele queria saber quem era Jesus. Ele queria entender quem era esse homem de Camanaiaçai. E aqui eu tiro algo muito precioso de uma história que a gente tem cansado de falar, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Então, a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, né? A Bíblia diz que essa mulher ela tinha 12 anos com fluxo de sangue. E pela Bíblia, uma pessoa que se encontrava nesse estado, ela era isolada da sociedade, de tudo e de todos. Era uma pessoa que se vivia o quê? Isolada completamente, não era uma pessoa que era impura, ela se tornava impura. E a Bíblia diz que essa mulher hemorrágica, ela fez o quê? Ela estava no isolamento de Camanaiaçai, né? E ela ouviu falar que Jesus ia passar por ela. Mas ela não podia se expor à sociedade, às pessoas. Imagine você, a gente que é mulher, né? Tem os ciclos menstruais. E nesse ciclo, 3, 4, 5, 6 dias, já fica um pouco debilitada, né? Imagine uma pessoa que tinha 12 anos com fluxo de sangue, a qual ela diz que ela já não tinha mais condições financeiras nenhuma, nada do que pudesse fazer, nem a medicina para fazer mais nada de Kamandaramanayasai. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela rompeu a multidão, rompeu os preconceitos, rompeu as barreiras e ela tocou na orla de Jesus de Kamandaramanayasai. E a Bíblia diz que quando ela toca na orla de Jesus,
Jesus olha para o discípulo e diz assim: alguém me tocou diferente. Rabadacamandaiaçai. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem assim: quem, mestre? Ninguém lhe tocou, não. Ele disse: tocou sim, Anaia sou. Alguém me tocou diferente de Camanaia sai. E a Bíblia diz que quando Jesus ele diz isso, que alguém tocou nele diferente, creio eu, meditando, conjecturando essa palavra. Qual foi o toque diferente da mulher hemorrágica? A alma dela estava gritando por socorro. Ela queria entender, ela queria a cura de Kamanayasa. A fé dela foi mais além da dificuldade, foi mais além do preconceito, foi mais além de todas as barreiras que ela estava enfrentando no Ele tá momento. muito quieto, Flávio. Arabadakamanayasai. E a Bíblia diz que quando essa mulher rompeu essa barreira do preconceito, de tudo que estava à volta dela, porque ela poderia ser morta no meio da multidão vista, mas ela não ligou para isso. Ela creu, ela acreditou que se existia um homem que, através da vida dele, poderia curar a vida dela. Aí a reflexão dessa noite de Kamanaia sai. Eu hoje estava meditando e orando ao Senhor, Anaia Sudemanaia sou. E Deus estava tendo um diálogo comigo a respeito de quê? Deus falava assim comigo: onde é que está a tua fé, filha? Eu disse: Senhor, eu sei que eu sou ministra do Evangelho. Eu sei que através de mim o Senhor tem levado muitas vidas, né, ao arrependimento. Eu sei que através de mim o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado de Kamanaiaçai. Mas, Senhor, eu preciso usar essa fé e eu preciso que o Senhor aumente essa fé de dentro de mim, para mim. Porque não sei se todos os pregadores eles falam, e é verdade. A gente é mentor para muitas pessoas, sabe? Mas tem horas, momentos na nossa vida que a gente está pedindo algo para nós e parece que a gente fica ansioso, a gente fica inquieto. Parece que a gente sabe que Deus nos usa para fazer milagre, para curar, respostas vêm, muitas coisas desenrola de Kamanaia sai. Mas parece que você, como profeta, como ministra, como uma intercessora de oração, parece que a tua resposta não chega. Tem momentos na nossa vida que é assim. Será, Jesus? A gente começa a falar, será, Jesus? Ou eu estou desacreditada no milagre, ou eu preciso orar mais, ou eu preciso clamar mais, ou eu preciso acreditar mais que o Senhor está comigo e através de mim o Senhor vai fazer para usar, para libertar, para curar muitas vidas. Isso eu creio que muitos ministros eles se perguntam dentro dele, porque tem momentos na nossa vida que nós passamos pelos desertos, momentos difíceis, e é nesse momento Deus falando comigo, dialogando. Sabe por quê, filha? Não é que a tua fé esteja lá. Porque a Bíblia diz que o fraco, quando você pensa que você está fraco, aí é que você está forte, sabe? Porque o apóstolo Paulo ele mesmo diz que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Assim é o poder de Deus sobre nós. Então, é porque tem coisas que Deus ele está requerendo da nossa particularidade para com Ele. Deus ele não está nos chamando a todo momento, a todo instante, para uma particularidade entre eu e Deus. Recamanaiaçai. Não tem momentos na nossa vida que Deus ele separa muitas pessoas do nosso caminho? E às vezes nós não entendemos por que Deus tirou fulano, ciclano, beltrano, aconteceu algumas coisas de Kamanaiaçai. Mas você já se perguntou a Deus, Senhor, por que isso estava sob o meu controle de Kamanaiaçai? E de repente o negócio ficou assim, tudo fora do meu controle. O que está acontecendo? O que o Senhor quer de mim? Anaya, Saremanaya, sai. E às vezes não é as pessoas que estão fora, não é porque fulano aconteceu, não. É porque Deus ele está, sabe, permitindo situações para despertar eu e você para uma intimidade mais profunda para com Ele. Sabe? Tem pessoas que Deus leva a um nível mais profundo de intimidade para com Ele. Aramanaiaçai. É por isso que Ele cobra mais, sabe? É por isso que Ele requer mais de Kamandaramanaiaçai.
Eu estava olhando a Bíblia esses dias de uma mensagem, né? Me chamou muita atenção sobre o ministério. Jesus, ele chama muitas pessoas para um ministério, né? E lá no livro de Êxodo, eu lendo a palavra do Senhor, Deus ele estava falando, alinhando o quê? As tribos, né? E engraçado que eu estava observando, Jesus ele chamou 12 tribos. 12. Ele separou. Mas só uma tribo de Kamanayasai, uma tribo, ele chamou para a responsabilidade do ministério. Como é isso, Jesus? Só uma que o Senhor chamou? Aí eu fico assim analisando. É como as pessoas, muitas pessoas são chamadas por Deus. Chamadas por Deus. Mas poucas, né, vão ser escolhidas pelo Senhor. Certo? Como é isso, pastora? Sabe o que é isso? Jesus estava falando para mim assim: muitas pessoas vão ser tocadas por Deus, tocada pelo Espírito Santo de Deus. Mas aquela que perseverar, essa vai cumprir a promessa e o chamado. Tem pessoas que não têm escolha. Eu costumo dizer que o chamado de Deus não são para muitos. E tem pessoas que Deus, Deus escolhe, Deus separa para um chamado ministerial de Kamanayasai. E como diz assim, mas Jesus deixou o livre-arbítrio. Realmente, Deus deixou o livre-arbítrio. Mas o chamado, quem tem chamado, ele não tem escolha. Sabe por quê? Porque Deus selou, protocolou para uma obra específica. E quando ele chama e protocola para uma obra específica, ele cobra a Nayasai. Ele faz cumprir a Nayasai. Ele vai fazer você entender que muitas coisas que vêm, ou você vai aceitar o pela dor, ou então, tem pessoas que é assim. Eu tiro por minha vida de Kamanayasai. Hoje eu estava conversando hoje a respeito da minha vida. Eu não tive direito de escolha do meu chamado. Eu não tive direito de escolha. Jesus selou algo na minha vida. E eu tive que renunciar àquilo que ele selou na minha vida. Eu questionei ao Senhor, né? Eu fui chamada de louca, eu fui chamada que precisava de psicóloga, eu fui chamada que precisava de psiquiatra, tá entendendo? Por quê? Como é que a pessoa tranca uma faculdade? E como é que a pessoa, quando começa a ir para uns plantão na área de saúde, que eu sou técnica de enfermagem, e na época, mais de 10 anos atrás, eu estava no topo de um sonho de realização. E ali, de repente, você tem uma visão. E Jesus manda assim, você parar de Kamanayasai para viver. E eu comecei a contender com Deus. Aleluia, que sim. Tá entendendo? Por que eu tinha que parar, Jesus, que eu precisava fazer isso e aquilo? E eu não precisava parar porque era um sonho meu. E quando eu experimentei, Deus me permitiu trabalhar por um tempo na área de saúde. E quando eu persisti que era mais profundo, mais além me aprofundar, Reikamanayasai, eu comecei a ficar enferma. Eu tinha febres altas, eu tinha garganta, as amígdalas, inflamava minhas amígdalas. Eu passava muito mal, eu perdia mais plantão do que fazia plantão. Aramanayasai. E quando foi um dia, eu fui perguntar ao Senhor. E Deus usou os profetas e os vasos para falar comigo. Olhe, se você prolongar, Jesus disse que vai lhe botar num leito de hospital. Eu, misericórdia, Jesus. Tá entendendo? E ali foi quando eu entrei numa parte. Isso é algo específico meu. Eu não estou falando aqui que todo mundo é igual, não. É algo específico do que foi chamado para minha vida. Tá entendendo? Então, Jesus, ele me chamou numa responsabilidade profunda para com ele. E eu passei por essa experiência de profundidade profunda para com ele. E aqui eu estou falando isso para vocês, Deus me trouxe essa memória agora para falar para vocês, não estou interrompendo a palavra, mas é algo profundo de quê? Uma vez eu comecei a questionar a Deus a respeito de umas coisas. E Deus, ele me deu uma visão muito profunda de Kamanayasai. E nessa visão profunda que Deus me deu, o Senhor estava falando comigo. Me deu, abriu minha visão em um clarão da Iaçu. Isso serve para o tempo de hoje. E quando o Senhor abriu minha visão num clarão da Eramanaiaçai, eu via o planeta Terra toda escura, era uma bola escura. E eu dizia, Senhor, aonde é que eu estou? Era como se eu tivesse sido arrebatada em
espírito. Raia, naia, sai. E eu disse, Senhor, onde é que eu estou? Está tudo escuro, eu não vejo ninguém. Eu não vejo pessoas, eu não vejo ninguém. E ali uma voz soava dentro de mim, Aramanaia sai. E nessa voz soava dentro de mim, dizia assim: olhe, eu vou acender algumas lamparinas de Kamanaia sai. Eu disse: como é isso, Jesus? Aleluia. Algumas lamparinas. E ali o Senhor falava comigo. Aí eu começava a ver umas luzes, parecendo umas lâmpadas. E ali as lâmpadas, ela acendia, são poucas, e era muito pouca. Alabaia, suda, camanaia, sai. E eu dizia assim, Senhor, por que essas lamparinas tão poucas? Está assim num planeta Terra que é tão grande, no meio de tantas igrejas que se existe, e por que só tem essas lamparinas que está acesa? Orebaia, suda, camanaia, sai. Aí o Espírito bradou dentro de mim, ele disse assim, filha, essas lamparinas que estão acesas, ainda é a igreja que está me servindo de verdade, de Kabadaramanayassai. E eu não voltei ainda. E tenho misericórdia da terra, porque ainda tem esse povo remanescente que ainda está me buscando em espírito e em verdade. Alabayasudekamanayasai. E ali eu desacordei e fiquei assim olhando, peguei meu joelho e coloquei no chão, Senhor, Amanaiassai. Eu não quero ser reprovada diante do Senhor. E comecei a conversar com o Senhor. Tira de mim, Jesus. Trabalha em mim, Jesus, a minha mente. Trabalha no meu coração, Pai. Aquilo que não esteja agradando o Senhor, Amanaiassai. Que o Senhor arranque, o Senhor me cure, o Senhor me liberte, o Senhor me transforme. Me faça eu entender e ser melhor a cada dia, porque eu preciso, eu necessito, Recamanaiassai, para que o Senhor tome por completo o meu ser, a minha alma, a minha vida está entregue nas tuas mãos. Araia, Shure, Manaiassai. E ali, depois dali, eu comecei a fazer as coisas de Deus com mais zelo, com mais cautela, sabe? Com mais temor, com mais tremor. É assim. O que é que Jesus está despertando para nós? Essa igreja remanescente do Senhor. É essa igreja que Deus tá preparando para o arrebatamento. É essa igreja que Jesus está querendo de mim e de você. Ele não está querendo multidão. Aramanaiassai. Às vezes as portas estão cheias de multidão. Da Kamandaiassure, Manaiassai. Mas será que a multidão está servindo a ele de verdade? Será que a multidão está fazendo o que ele quer de verdade? Será que a multidão está renunciando de verdade? Será que a multidão está entendendo o comando e a direção de Deus? Ou só está ali para receber a bênção e ir embora? Ou só está ali para receber a profecia e ir embora? Alabaço de Kamanaiassai. Ou só está ali para não querer nenhum conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz que a maior revelação do Senhor é a palavra dele. E se a gente não se aprofundar cada dia mais na palavra, a gente pode ser enganado a todo dia, a todo momento, a todo instante. A gente está sendo despertado para entender a palavra, para entender os mistérios do Senhor, para que a gente não possa ser enganado, para que a gente não possa ser decepcionado, porque o negócio está ficando feio, tá? Vai ficar mais feio ainda, Rakamanaia sai. Vai ficar até difícil para a gente pregar o evangelho mais, sabe por quê? É quando as pessoas se corrompendo, é quando as pessoas vendendo a sua vinha, é quando as pessoas levando o nome do Senhor, é Kamanaiassai. Aí eu lhe pergunto nessa noite, será que Jesus não vai, será que essas pessoas não vão prestar conta? Será que não vai vir a prestação de conta? Será que Deus está calado? Ou será que Deus não vai fazer nada? Alabaia, suda, kamanaiassai. Ribe de kamanaiassai. E o que vai acontecer, o meu testemunho, o teu testemunho, é que vai dar os sinais do Senhor nessa terra. É o meu testemunho, é a minha conduta, as minhas atitudes que vai ser direcionada por Deus, sabe? Para que as pessoas venham querer, como Zaqueu, saber quem é Jesus. Para que as pessoas venham ser totalmente tomadas pelo Espírito Santo ao arrependimento, ao perdão do Senhor. Porque foi isso que o Senhor trouxe na mensagem de Zaqueu.
Zaqueu, Jesus disse, hoje você me convém entrar na minha casa. Por quê? Porque ele não queria saber se ele era rico, se ele era pobre, ele não queria saber se ele era cobrador de imposto, não. Ele queria mudar de vida. Ele queria começar a andar diferente. Arabacamanaiaçai. Ele não queria ser usurpador de muitas pessoas, não. Ele queria ter a paz de espírito. Ele queria dormir e acordar, sabe? Porque isso diz quem tem o Senhor no coração, quem tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que no o sono do justo é o sono do justo que nós temos. Porque a Bíblia diz que dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então nós temos o sono do justo diariamente na nossa vida. Sabe? E é Deus que nos conduz, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos liberta e é o Senhor que nos transforma diariamente na nossa vida. Ore calabaçu de camanaiaçai. Rabei ashure manaiaçure manaiaçai. Agora imagine, esse homem, ele trabalhava para o Império Romano. Imagine, totalmente ao contrário da lei judaica. Era pessoas totalmente diferentes, né? E ele faz o quê? Ele entra em contradição aquilo que ele estava acostumado a fazer, acostumado a ver. Eu creio que ele viu muita idolatria, né? Muita coisa errada. E esse homem quis conhecer Jesus. É assim a nossa vida. Arabacamanaiaçai. Da onde Deus nos tirou? Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem um testemunho. Arabadacamanaiaçai. Cada um aqui tem experiências por Deus para contar. Por quê? Porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, de um charco de lodo, e nos colocou no lugar de príncipes e princesa. Deus aqui, nessa simples palavra de Kamanayasa, e nessa simples mensagem hoje, Deus quer tá chamando a nos despertar, sabe? Para que Ele nos chamou nessa noite. Deus aqui, Ele está perguntando ao meu coração e ao teu coração. O que foi que Ele te chamou para fazer? Já se perguntou ao Senhor qual o teu chamado? Já se perguntou a Deus qual o propósito que Deus tem na tua vida? Já se perguntou ao Senhor, Akamanayasai, qual é a direção do propósito que você tem que ser enviada? Que você tem que fazer para o Senhor? Pergunte isso a Ele. Deus está batendo na porta, como diz a palavra lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei para com ele. E engraçado que esse versículo, né? Ele está falando, o povo diz que é para os ímpios, não, é para o cristão. Sabia disso? Por quê? Quantas pessoas têm 10 anos, muitos anos na igreja e ainda não teve experiência com o Senhor? Ainda não foi tocado totalmente por Deus? Ainda não teve um encontro de verdade com o Senhor? Labaia, suda, cabanaia, su. E Jesus está te chamando hoje para que você abra, tire as vendas dos seus olhos, para que você abra o teu coração de verdade. Tire o medo, tire a incredulidade e deixe Deus encher por completo na tua alma, no teu espírito, para que ele venha completar da Iaçu os propósitos que ele preparou para a minha vida e para a tua vida. E jamais você vai se arrepender de tudo aquilo que você acha que perdeu, de Camanaias, porque tu não perdeu nada. Alamandacamanaia sai, porque a palavra do Senhor diz que Deus é Deus de restituição. Ele restitui. Ele escreve uma nova história com o dedo dele. Ele apaga as nossas transgressões. E ele faz um começo um começo diariamente na nossa vida com o dedo dele. Então, Deus é protagonista de Kamanayasai, de recomeços da minha história e da tua história. Hoje, nós estamos aqui. Sabe qual é o maior protagonista da nossa história? Somos nós. Nós somos protagonistas da história que, através de nós,
muitas pessoas vão alcançar Cristo, vão saber da menção do nome, vão saber do que Deus fez na minha vida, e cada uma vai construir a sua história através de uma pequena pessoa. Arabacamanaiaçai, que Jesus separou, Jesus libertou, transformou, o brilho entrou, Arabacamanaiaçai, entrou na casa, fez transformações por completo, e através de você e de mim, multidões estão esperando o meu posicionamento para que Cristo venha para o reino. Para que essas pessoas venham para o reino de Cristo. Amém? E eu aqui agradeço a minha oportunidade no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.